né? 20 anos se passaram desde o início da história dela. Mesmo o marido rejeitando inicialmente a filha, ela deu prosseguimento, mas aquilo que aconteceu lá atrás deixou marcas, né? Pode ter deixado simplesmente nela e pode ter deixado nela e na filha. E aí essa é a maior questão. Por quê? Porque a filha, ela pode, para a vida adulta, trazer toda essa bagagem de como ela foi tratada e de como ela vai ser tratada nos relacionamentos futuros, sabe, Fernandinha? Sim. Isso é um peso muito grande. Então vale a pena saber se a mágoa é só da mãe ou se essa filha também tem alguma mágoa, para que isso possa ser tratado em terapia, caso tenha, porque isso causa ou gera algum tipo de influência nas relações amorosas que a filha possa ter. Ou seja, nunca é somente sobre o que você sente. O seu filho também, a sua filha também está envolvida nessa história aí. Principalmente na construção, que é o quê, Fernandinha? Entre 0 e 9, 10 anos de uma criança. Então esse período é muito importante, porque vai formar o adulto do futuro. A Aline traz pra gente o seguinte: tem 32 anos, tem uma filha de 6 anos, relacionou com uma pessoa de 45. No começo, ele tratava a filha sempre bem. Até então, eles nem moravam juntos. Depois que foram morar juntos, ele foi mudando o respeito com relação à menina. E ele tinha um filho que não morava conosco, mas sempre vinha nos finais de semana. Só que ele tratava a filha diferente do filho dele, começou a observar as atitudes, sabe? Teve uma vez que ele maltratou ela, não em questão de agressão, mas na forma de falar. E eu simplesmente falei com ele que não tinha gostado, que não admitia que ninguém maltratasse a minha filha, porque eu não maltratava o filho dele, e dei um basta na relação. Existe ex-marido, ex-sogro, sogra, mas ex-filho não existe. Se não quer meu filho, também não me quer. Meus filhos em primeiro lugar sempre. Isso, muito bem, Aline, é isso mesmo. É uma relação que precisa entender, já que ele tem, e empaticamente, ele já tinha aí essa condição de lugar, né? Saber que queria que o filho dele fosse bem tratado e de uma certa forma ele não conseguiu ser empático com ela. Então, parabéns, Aline, se você entendeu que realmente não estava funcionando, é importante. Agora, uma coisa que a gente precisa falar aqui, sabe, Fernandinha, é que precisa ser assertivo e fazer alguns combinados. Por quê? Porque precisa ter uma boa convivência. Então, quais seriam as regras de boa convivência dentro de uma casa? Sim. O que é que o filho pode, o que é que a mamãe pode, o que é que o padrasto pode, o que é que a madrasta pode, para também não ficar gerando, assim, algumas distorções ou comportamentos disfuncionais. Então, tudo precisa ser pré-estabelecido para não ser idealizado. Ou seja, o combinado não dá errado, né, Jana? Que tá combinado. Isso. Então, assim, o padrasto, ele veio na posição de somar. A madrasta, ela vem na posição de somar. Sim. Não tá querendo tomar o lugar de ninguém. É uma condição que vem somando e não para tomar o lugar de alguém. Mas precisa estabelecer que lugar é esse, ser bem definido para não gerar expectativa e a pessoa ficar idealizando. E aí depois vem frustração, frustração, frustração e pode terminar uma relação que até poderia ser boa. A Nilda traz o relato de uma amiga dela. A amiga não aceita a filha do esposo. Tem uma amiga que o esposo tem uma filha, mas ela não aceita muito bem. Ele, às vezes, quer levar a filha para casa deles para passar um fim de semana, mas ela não aceita. Já tentei falar com ela a respeito, mas ela não aceita. Isso aí interfere na convivência do pai com a filha, né, Jana? Que não tem nada a ver com isso, né? Isso, Nilda. Que bom que você tentou alertar a sua amiga. Dependendo muito de como essa relação vai prosseguir, pode ser que não funcione muito bem, né, Fernandinha? Justamente por conta desse limite que ela está tentando estabelecer numa relação de amor pai e filho, que é um amor diferente, né? Ela está querendo entrar numa relação que é amor fraternal, amor diferente, amor paterno, não tem a ver com amor, ela não está disputando nada com essa filha dele, né? São amores diferentes. Já pode ter o contrário também. Eu já vi situações em que o que tem a filha ou o filho não quer que o atual namorado conheça, porque eu não sei se a relação ainda vai vingar, eu não quero antecipar. São condições diferentes aí, né, Jana? A gente tá falando do cuidado, para não trazer pra tua casa pessoas que você nem sabe ainda se funcionou. Então, a gente falou no estágio probatório brincando no primeiro bloco, mas é bem isso. Descobre se vai estar dando certo, avalia para depois apresentar teu filho ou tua filha, porque isso também gera uma expectativa da criança, né, de ter uma pessoa a mais na família.
A Stephanie traz uma situação bem delicada. Ela tem um filho que é autista e tem um bebê de 2 anos, né? Esse fruto do casamento, e o esposo não aceita as limitações do filho autista, que a gente sabe que envolve alguns padrões de comportamento. Entre eles, ela traz ali no relato a questão da agressividade. E aí ele fica achando que o filho que é autista faz o que faz com o irmãozinho de 2 anos por ruindade. E ela diz que essa condição, né, já fez com que ele saísse de casa algumas vezes. Ela fica sem saber como agir, sempre defende o filho. Ela diz, inclusive, Janaína, que os médicos falando que a atitude da criança, a agressividade, são por conta da condição de autista. E aí ela está sem saber o que faz para ele aceitar que o nosso filho é realmente diferenciado. Que pergunta boa, viu? Deixa eu dizer algumas coisas importantes. Primeiro, a gente sabe, Fernandinha, que sentimento é separado de cognição. Por isso que quando ela fala assim, os médicos dizem, os médicos falam, os médicos estão falando, e está atingindo o cognitivo do marido dele, mas não tá, do marido dela, mas não está atingindo a emoção. O que é que acontece com um diagnóstico difícil, Fernandinha? A pessoa tem a primeira fase, é a negação. Eu nego um diagnóstico difícil. E depois a gente vai passando por outras fases, que é o processo que a gente chama até aceitação. Então, negação, barganha, tristeza, raiva e aceitação. Stephanie, teu marido pode estar passando por esse processo. E até que ele chegue na aceitação, é importante que ele possa, junto com você, entender essas fases. O autismo é uma condição que agora a gente está se falando mais, as pessoas, né, percebem mais. Marcos Mion, ele sempre traz que o filho dele é autista, então vale a pena mostrar alguns relatos, buscar algumas histórias de pais que foram surpreendidos por esse diagnóstico e como foi que esse diagnóstico trouxe a dificuldade na casa, porque um adoecimento na família adoece toda a casa, para que vocês possam ajustar e superar. Mas ele pode estar passando por esse processo. Olha, o nosso papo foi maravilhoso. Janaína já postou esse assunto nas redes sociais, @JanaínaGFW, toda segunda-feira. Para nossa alegria, ela está aqui conosco, trazendo luz para temas diversos. Jana, obrigada. Um beijo. Boa semana. Para você também, tudo de bom. Tudo de bom. Deixa eu mostrar aqui os meus acessórios de hoje da Primazia. Hoje.